Olá, meu nome é Cristiano Colombo, estamos aqui então na sede da Verbo Jurídico, nesse momento de preparação, né, aquecendo aí para a prova de analista do DPE, né, vamos aqui buscar dar as principais dicas, aquelas dicas finais para os nossos alunos que aqui nos acompanharam durante o curso, também para o pessoal aí que está, né, conhecendo a Verbo Jurídico, conhecendo aqui nossa estrutura, nossos professores. Então vamos lá. De olho no edital, de olho no que diz o edital, nós vamos começar assim a pincelar os principais pontos, né? Lembro a vocês que o edital começa falando um pouco da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, né? Quem lembra aí, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro é a LIC, né? Então, essa lei, que é chamada de Lei das Leis, Lex Legum, que não faz parte do Código Civil e que não está revogada e não foi revogada pelo Código de 2002, portanto, tem plena vigência, plena aplicação, vai trazer regras de direito intertemporal, no momento que vai trazer, por exemplo, o nosso prazo, aquele conhecido da vacatio legis, né? Dentro do Brasil, 45 dias. Fora do Brasil, a obrigatoriedade da lei brasileira é de 3 meses, não podemos esquecer, né? Vejam que nas provas já muito apareceu aí 90 dias, não se engane, né? Fora do Brasil, 3 meses a obrigatoriedade. Dentro do Brasil, a questão da vacácia é de 45 dias, né? Então lembra disso, 45 dias dentro do Brasil, 3 meses lá fora do Brasil. Lembra também a diferença, o edital exige de você entre interpretação e integração. Lembra que interpretar é quando a norma existe, né? A norma existe, temos que interpretar. E diz a lei de introdução que temos que buscar os fins sociais da norma. Quando não existe lei, quando a lei é omissa, aí sim estamos diante de uma lacuna. E quando há lacuna, há integração, né? Lembra que o artigo 4º dirá, quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. Então, duas ideias bem diferentes aqui. Interpretar é quando a lei existe e, portanto, devo aplicar os fins sociais, e integração, quando há uma lacuna. E diante da lacuna, estamos diante de integração e utilizaremos, então, como coloca o artigo 4º aqui, primeiro, analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. Então, alguns toques aí sobre a lei de introdução. Lembra que estatuto pessoal, diz ali que, diz a lei de introdução, vai ser o quê? Lei do domicílio. Lei do domicílio, nacionalidade, como nós comentamos, por exemplo, alguém tem uma nacionalidade estrangeira, mas reside no Brasil e aqui cresce, a maioridade dela vai ser fixada pela lei do domicílio. Lei do estatuto pessoal, lei do domicílio. Lembra disso também. Lei das obrigações, vamos aplicar aonde elas forem constituídas. Lembra daquele brasileiro que vai jogar num cassino no Uruguai e vai lá, joga e perde, faz uma dívida lá. Como lá no Uruguai, o jogo é uma obrigação lícita, uma obrigação jurídica, né? Vamos nos reger pela lei de lá. Portanto, esta obrigação é exigível, em que pese no Brasil seja uma obrigação natural. Lembra, a LINDB, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, diz então que, em matéria de obrigações, nós vamos aplicar a lei onde forem constituídas as obrigações. Algumas dicas aí que fica, né, para que você vá bem, para que você acerte, para que você tenha sucesso nessa prova. Outra situação importante aqui, dentro da parte geral, a questão da capacidade. Lembra que nós temos capacidade de direito e capacidade de fato. Capacidade de direito todo o ser humano tem. A criança, o jovem, o adulto, o idoso, todo mundo tem capacidade de direito. Mas capacidade de fato, capacidade de exercício, nem todas as pessoas têm. Lembrem que nós temos o nosso ordenamento jurídico, no artigo 3º,
os absolutamente incapazes, que deverão, portanto, ser representados. Eles, os absolutamente capazes, não têm o necessário discernimento. Lembra aí, aquele que tem menos de 16 anos é considerado um menor impúbere e, portanto, um absolutamente incapaz. Vejam algumas dicas. Se algum ato for assinado por um absolutamente incapaz, esse ato é nulo. Lembra disso na prova, que no edital está cobrando nulidade e anulabilidade. Lembra isso? No artigo 4º do Código Civil, nós vamos ter os relativamente incapazes, aqueles que têm o reduzido discernimento. Lembra para a prova, se algum relativamente incapaz firmar, celebrar um negócio jurídico, este negócio é anulável. Anulável. Por quê? Porque ele tem o reduzido discernimento. Ele é um relativamente incapaz. Não esquece disso, então, lá para a prova. E lembra que o instituto que vai ser utilizado para o relativamente incapaz não é o da representação, mas é o da assistência. Fica a dica para você aí. Artigo 3º. O artigo 3º é o que fala dos absolutamente incapazes. Se algum absolutamente incapaz assinar, nulidade. O absolutamente incapaz é o que não tem o necessário discernimento e ele deve ser representado. Fica a dica agora do artigo 4º. O artigo 4º fala do relativamente incapaz, que tem o reduzido discernimento, tudo que ele assinar é anulável. E para ele incumbe e vai incumbir então o Instituto da Assistência. Então essas aí são as dicas assim para você lembrar aí, né? Lembra que quando a gente fala do artigo 4º, nós vamos aqui colocar o menor púbere, que é aquele que tem entre 16 e 18. Vamos ainda falar dos ébrios habituais, viciados em tóxicos e os que por deficiência mental tenham discernimento reduzido, né? Lembra disso? Os excepcionais e os pródigos. Lembra, o pródigo, o ébrio habitual, estes são relativamente incapazes, portanto, são anuláveis. Se um pródigo firmar um negócio, celebrar um negócio, sem o seu procurador, ou sem o seu, no caso aqui, o pródigo ele vai ter um curador, sem o seu curador, o que vai acontecer? Bom, nessa situação, o negócio jurídico é anulável. Lembra disso? Não esquece para a prova. Lembra que no artigo 4º está o índio ali, o parágrafo único vai falar do índio. Capacidade do índio. A capacidade do índio será regulada por lei especial, por legislação especial. Não confunda, não te confunde. Às vezes a pessoa olha lá no artigo 4º e vê, está ali o indígena, está ali o índio. O índio nem é relativamente e nem é absolutamente incapaz. Ora, quem é o índio então? O índio ele vai se regular pelo Estatuto do Índio, né? Se ele está lá nos recônditos da selva amazônica, ele será tutelado pela FUNAI, pela União Federal, ok? Não esquece disso também, fica a dica aí para você, né, quando estamos aqui tratando então de pessoa natural. Lembra que a pessoa natural começa teoria natalista. A teoria natalista diz que a pessoa natural começa com o nascimento com vida. Não esquece disso. Nascimento mais vida. Se nasceu e estava morto, é natimorto. Não é considerado pessoa. Quem é o nascituro? Cuidado, né? O nascituro, ele ainda não é considerado pessoa, em que pese o ordenamento resguarde os seus direitos, mas não marca lá que ele é pessoa, que vai estar errado. Por quê? Nascituro não é pessoa porque ainda não nasceu com vida. A nossa teoria aqui é a teoria natalista, não a teoria da concepção. Não a teoria da concepção. Portanto, o nascituro ainda não é pessoa. Cuidado com isso. Indo um pouquinho mais adiante, nós vamos falar agora das pessoas jurídicas. Falamos da pessoa natural, vamos falar da pessoa jurídica. Como é que nasce uma pessoa jurídica? Pelo registro. Não esquece disso. Não é pela assinatura de um contrato social, não. É pelo registro. Isso que vai ser bastante importante.
E o que diz então? Vamos classificar aí rapidamente as pessoas jurídicas. Diz o artigo 40, as pessoas jurídicas são de direito público, interno ou externo, e de direito privado. Pessoa jurídica de direito público interno. Bom, são os entes federativos e, como nós vamos ver daqui a pouquinho, as fundações de direito público, as associações públicas, só a palavrinha associação, ela é de direito privado, mas associações públicas vai ser de direito público, né? E as autarquias, não esquece lá das autarquias e das fundações de direito público. Fundação de direito público e associação pública é pessoa jurídica de direito público interno, assim como a União, os estados, os municípios e o DF. Não esquece disso. Outra coisa aí que você tem que analisar também. E quem são as pessoas jurídicas de direito público externo? Os países e as organizações internacionais reconhecidas pela ordem mundial. Os países, o Brasil, a Alemanha, o Canadá, são pessoas jurídicas de direito público externo. O Estado do Vaticano, pessoa jurídica de direito público externo. Não esquece disso. E quem são as pessoas jurídicas de direito privado? Olha ali, nós temos de forma específica as associações, as sociedades, as fundações, as organizações religiosas, os partidos políticos e a novidade que é a EIRELI. Quem é a EIRELI? A empresa individual de responsabilidade limitada. É uma pessoa jurídica agora de direito privado. Professora, aonde estão as sociedades de economia mista e as empresas públicas? Sociedades de economia mista e empresas públicas são pessoas jurídicas de direito privado. Pode marcar lá. Tem doutrina para cá, tem doutrina para lá, mas os concursos em geral, todos eles acabam se colocando e utilizando essa nomenclatura, que sociedade de economia mista e empresa pública acabam sendo pessoas jurídicas de direito privado. Não esquece disso, tá? Se colocarem de forma errada, tem recurso e tem doutrina pra caramba aí para anular essa questão. Não esquece disso. Vamos adiante então. Falamos aqui de pessoa natural, falamos um pouco mais sobre pessoa jurídica e vamos dar uma passada agora, vamos falar um pouquinho também sobre atos ilícitos. Aonde estão os atos ilícitos? No artigo 186, mas também no artigo 187. E não esquece de uma coisa, o 187 é o artigo que vai se denominar e vai ser conhecido como o ato ilícito decorrente de abuso de direito. Não esquece disso, representando a nova doutrina, representando os novos ares que o direito civil tem. Então nós vamos ter o 186, que é aquele clássico que vem lá de antigamente, né? Quando aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Então a ação e a omissão podem gerar ato ilícito na medida em que se viola um direito e se causa um dano. Que tipo de dano? Primeiro, dano material, que se desdobra em dano emergente, que é aquela redução do patrimônio naquele momento, e lucro cessante, que é aquilo que vai se deixar de auferir. Não esquece disso, isso é dano ainda na esfera material. Lucro cessante é dano material. Dano emergente é dano material. Depois disso, dano moral, aquela angústia, aquele estado psíquico, né, que vai além do comum, além daquela incomodação diária, uma angústia superior criada por algum evento, algum fato. Isso é dano moral. E por último ainda o dano estético. Aquela marca, aquela cicatriz que acaba trazendo uma repulsa na sociedade. Lembra disso, são 3 espécies. Lembra que eles podem ser, portanto, cumulados. Né? Súmula 387 do Superior Tribunal de Justiça vai, então, permitir essa possibilidade de cumulação. Não esquece, essas são as dicas, então, sobre ato ilícito. E o 187 ainda trazendo, também comete ato ilícito. O titular de um direito que ao exercê-lo excede manifestamente os limites impostos pelos seus fins econômicos ou sociais, pela boa-fé ou pelos bons costumes. O artigo 187, então, tratando da teoria do abuso do direito. Ato ilícito no direito brasileiro, 2 artigos. 186 é o clássico, 187
teoria do abuso do direito. Não podemos aqui esquecer também do direito obrigacional. Lembra, quais são as modalidades das obrigações? Dar, fazer e não fazer. Na obrigação de dar, lembra que nós temos a coisa certa e a coisa incerta. Quando é que a coisa certa? Quando ela é plenamente identificada, quando ela é individualizada. E quando a coisa é incerta? A coisa é incerta quando simplesmente você tem o seu gênero e a sua quantidade. Aí ela vai ser, né, incerta. Lembra, o cavalo ligeiro da cabanha X é uma coisa certa. 10 cabeças de gado Jersey, coisa incerta. Guarda isso que tu vai te lembrar na hora da prova, então. Bom, lembra, a obrigação de dar, então, é de coisa certa ou de coisa incerta. Algumas dicas para você. Quando há culpa, há perdas e danos. Quando não há culpa, não há perdas e danos. Lembra também, artigo 246 do Código Civil Brasileiro. Na coisa incerta, olha lá, o 246, não esquece que isso é muito perguntado em prova. Antes da escolha, não poderá o devedor alegar perda ou deterioração da coisa, ainda que por força maior ou caso fortuito. Na coisa incerta, enquanto não for escolhida, quando não for escolhido bem, imagina, eu tenho que entregar 100 sacas de arroz. Pega fogo, cai um raio na minha propriedade, acaba com ela. Não se extingue a obrigação. Por quê? Porque como é coisa incerta, eu não posso alegar a teor do 246, caso fortuito ou força maior. Eu vou ter que procurar porque o bem ainda não tinha sido escolhido. Eu vou ter que procurar em outro lugar, comprar para entregar, para cumprir esse contrato que me foi, né, que finalmente então eu assinei. Bom, tudo bem até aí? Obrigação de dar coisa certa e coisa incerta. Não esquece, na obrigação de fazer, ela é fungível e infungível. Quando é que ela é fungível? Obrigação de fazer fungível significa uma obrigação de fazer substituível, ou seja, um grande número de pessoas pode realizá-la. Isso é uma obrigação de fazer fungível. E a obrigação de fazer infungível? Lembra a obrigação insubstituível. Um cantor, um artista, né, ele é insubstituível. Um restaurador de quadros do século XV, ele conhece essa técnica, só ele sabe, ele tem habilidade específica, ele é, então, se trata de uma obrigação de fazer infungível. Se ele não vier cumprir porque não quer, por sua culpa, nós vamos ter uma responsabilização por perdas e danos, né? Porque só ele podia realizar, né? Só ele conhece, só ele sabe a técnica. Então isso é uma obrigação de fazer infungível. Fica aí essa dica aí. Temos ainda a teoria geral dos contratos. Teoria geral dos contratos é uma matéria bem interessante, que cai bastante, que pergunta bastante em prova. Aí, né, de olho no edital aqui, acabei escolhendo esse ponto, né? Quem sabe vai cair nessa prova aí, né? Vamos torcer para isso, que aqui nós temos acertado pelo menos algumas questões, não uma, mas algumas, né? Artigo 421 vai dizer: a liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social dos contratos. Lembra dois princípios aqui. Primeiro deles, da autonomia privada, da liberdade de contratar, que o contratante pode escolher a parte, o objeto e como contratar. Esse é o princípio da autonomia privada. Temos ainda o princípio da função social do contrato. O contrato não pode atender somente desejos individuais, mas deve interessar para a sociedade. Lembra que aqui mesmo nesse capítulo nós vamos ter no artigo 426 a proibição expressa de venda de herança de pessoa viva. Isto é proibido, né? Você vender a herança de alguém ainda que não morreu. Bom, isso é proibido no ordenamento. Cessão de direitos hereditários de quem já morreu é permitido, mas a venda de herança de pessoa viva é proibido, para evitar o pacto do corvo. Não esquece disso, o pacto corvina, ou seja, que alguém resolva fazer negócio esperando que alguém venha morrer para ter uma vantagem econômica. Isso é proibido no nosso ordenamento. Ainda
não podemos esquecer o princípio da boa-fé. Aqui, a questão da boa-fé objetiva. Lembra das nossas aulas, né? Non venire contra factum próprio. Não vir contra factum próprio. Suppressio, supressão. Surrexio, surgimento. Tudo isso, né, expressões latinas que estão vinculados à boa-fé objetiva. Não esquece disso. A boa-fé objetiva é pré-contratual, antes de celebrado o contrato. Vai se dar durante o contrato e pós-finito o contrato. Mesmo depois de acabado o contrato, eu tenho que ter boa-fé. Lembra do segredo industrial, né? Isso vai ser um caso, então, de responsabilidade e de dever de boa-fé, mesmo tendo terminado o contrato, né? Então fica aí algumas dicas, né, sobre essa parte dos princípios. Lembra do contrato de adesão também, que são de cláusulas bloco, que a interpretação vai se dar sempre contra aquele que redigiu o contrato. Isso é uma dica bem interessante. E por último, a diferença entre contrato típico e atípico. Contrato típico estão no código. Todos os contratos que estão no código são contratos típicos. Quais são os contratos atípicos? São aqueles que são criados pela vontade, pela autonomia privada dos indivíduos, desde que não firam as normas gerais do código. Não fira a questão da capacidade das partes, objeto lícito possível determinado ou determinável e forma prescrita ou não defesa em lei, artigo 104 do Código Civil Brasileiro. Ainda, matéria aí de responsabilidade civil. Lembra aí, responsabilidade civil subjetiva depende de apuração de culpa. Lembra lá, quando acontecer um acidente de trânsito, só vai pagar se o motorista tiver culpa no evento. Responsabilidade civil objetiva independe da apuração de culpa. Lembra quem é que responde, quem é que vai responder sobre essa modalidade? Responsabilidade objetiva? Todos os fornecedores de serviço. Artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, menos os profissionais liberais. Não esquece disso. De forma ampla, 927, parágrafo único. Os bancos vão responder de forma objetiva. Lembra disso também. O Estado responde de forma objetiva. E quando se dá o direito de regresso para contra o seu agente, responderá esse agente de forma subjetiva. Ou seja, há que se apurar culpa ou dolo para que ele venha a ser responsabilizado. Artigo 37, parágrafo 6º aí da Constituição Federal. Não esquece aí dessa dica. Para finalizar, a dica da posse, né? Lembra a diferença entre posse direta e indireta? Posse direta e indireta convivem, né? Posse direta é aquele que tem acesso direto à coisa. E indireta é aquela que a pessoa tem em razão de um direito real, né? Como, por exemplo, nós vamos ter aqui o caso, né? O proprietário e o possuidor. O locador e o locatário. Locador, proprietário, ele continua sendo possuidor. Possuidor indireto, porque ele não tem acesso direto ao bem. Locatário, possuidor direto. Não esquece disso. Usufrutuário, lá no usufruto, o usufrutuário, posse direta. O nu proprietário, posse indireta, né? Isso tudo que eu estou comentando com vocês, vamos encontrar lá na posse, né? Na posse, vamos pegar aqui rapidinho. Olha onde é que diz ali. A posse direta da pessoa que tem a coisa em seu poder. Caso, o locatário, temporariamente, em virtude de direito pessoal ou real. Lembra do proprietário nesse caso. Não anula a indireta, elas convivem entre si. Lembra também na classificação da posse o que é composse? Quando duas pessoas têm posse sobre o mesmo bem. Caso do condomínio, né, em uma área que não está ainda dividida, numa área indivisa. É caso de composse. Lembra da posse de boa-fé? É aquela pessoa que está possuindo e não conhece nenhum vício. E da posse de má-fé, aquele que conhece vícios. Lembra também posse justa. Posse justa, que não tem violência, que não tem clandestinidade e que não tem precariedade. Faz bem essa divisão. Quando tu tratar de posse de boa-fé e de má-fé, que tu vais questionar é se conhece ou não conhece vício. Quando tu tratares de posse justa, tu vais verificar violência, precariedade, clandestinidade. Em havendo uma dessas, a posse é
injusta. Gente, lembra também que os direitos reais, né, vão se dividir em direitos reais de uso, gozo e fruição, e também nós vamos ter os direitos reais de garantia. Quais são os direitos reais de garantia? Penhor, hipoteca e anticrese. Direitos reais de garantia. Guarda aí para a prova. Penhor, hipoteca e anticrese. Penhor de bem imóvel, hipoteca de bem imóvel e anticrese de bem imóvel frugífero. Ou seja, que dá frutos. Frugífero ou frugível, que dá frutos. Não esquece disso, né? Ainda temos aí a propriedade, que é direito real sobre coisa própria. Temos ainda superfície, servidão, né? Temos ainda o usufruto, o uso, tudo isso direitos reais sobre coisa alheia, mas no caso de uso, gozo e fruição. Não esquece de uma coisa: em matéria de servidão, pode haver usucapião? Sim, pode. Só usucapião de servidão aparente. Fica com essa dica aí, né, que é importante para a prova e bastante perguntada, né? Servidão aparente é aquela que pode ser visualizada. Gente, essas são as minhas dicas então para essa nossa prova. Desejo a vocês aí sucesso, né, que façam a prova com calma, né, com tranquilidade, pois vocês sabem o esforço que foi para chegar até aqui. Desejo a todos sucesso, ficamos à disposição de vocês aqui, e esta é mais uma iniciativa aqui da Verbo Jurídico, acompanhando você até o momento da prova, momentos preliminares aí à realização deste concurso. Muito obrigado, até mais!